Você já se perguntou por que, apesar do seu talento, seu coração para Deus e seu desejo de ajudar os outros, você ainda parece lutar financeiramente? Por que os escolhidos, selecionados por Deus, frequentemente se encontram quebrados enquanto outros parecem prosperar sem esforço? É punição ou existe um propósito divino mais profundo por trás disso tudo? No vídeo de hoje, vamos descobrir a poderosa verdade por trás do motivo pelo qual os escolhidos frequentemente enfrentam dificuldades financeiras. E confie em mim, esta revelação mudará a forma como você vê suas lutas. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar não apenas sua mentalidade, mas todo o seu caminho adiante. Também faremos uma poderosa oração em nome de Jesus. Então fique até o final e abra seu coração para receber as bênçãos desta oração. 2. Deus quer que você confie nele, não na riqueza material. Entenda isto, amado. A riqueza material pode frequentemente se tornar uma muleta que diminui sua dependência de Deus. O mundo ensina você a perseguir riquezas, como se o dinheiro fosse o provedor supremo. Mas deixe-me dizer algo. Deus é seu provedor supremo. Quando os israelitas vagaram no deserto, não foi a riqueza que os sustentou, foi o maná do céu. Em Deuteronômio 8:3, Deus disse que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 1. A falta financeira não é sempre um sinal da ausência de Deus. A falta não é sempre um sinal da ausência de Deus. Muitas vezes é uma ferramenta em sua mão soberana. Sei que não é fácil ouvir isso, especialmente quando as contas estão se acumulando, quando as oportunidades parecem distantes e quando você se sente esquecido pelo mundo. Mas deixe-me lembrar você que Deus nunca usa a falta para destruir você. Ele a usa para desenvolvê-lo. Sim, estar quebrado pode ser apenas parte do projeto divino de Deus, para moldá-lo em quem você precisa ser, para a missão que Ele tem para a sua vida. Os escolhidos, aqueles marcados por Deus para seus propósitos, frequentemente se encontram em períodos de falta, porque Deus está ensinando-lhes esta verdade fundamental. Se você tem Ele, você tem tudo. A ausência de abundância financeira é projetada para aprofundar sua fé, para remover o falso senso de segurança que o dinheiro traz e para trazê-lo de volta aos joelhos em oração, buscando Deus como Jeová Jiré, seu provedor. Você pode estar quebrado, mas não está abandonado. Você está sendo treinado para confiar naquele que possui o gado em milhares de colinas. Salmo 50:10. Deus permite a luta financeira para remover o orgulho, a autoconfiança e a ganância que podem nos prender tão facilmente. Ele quer saber que quando a bênção vier, seu coração é puro e seus motivos são corretos. Ele quer saber que você usará o que Ele lhe der para seus propósitos, não para a autoglorificação. Deus está testando sua integridade nesta temporada, refinando seus motivos para que quando a riqueza vier, você não seja corrompido por ela, mas a use como uma ferramenta para abençoar outros e avançar seu reino. A luta é para refiná-lo, não puni-lo. Terceiro, Deus está testando seu coração por integridade. Agora vamos falar sobre integridade. Às vezes, a falta financeira é a maneira de Deus testar os motivos do seu coração. Dinheiro é um revelador de caráter. Você está servindo a Deus ou está servindo ao dinheiro? Você está perseguindo riqueza ou está perseguindo sua vontade? Em Mateus 6:24, Jesus deixa claro que ninguém pode servir a dois mestres. Ou odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. 4. Você não está maduro o suficiente para lidar com riqueza ainda. Vamos ser realistas.
Alguns de vocês não são abençoados financeiramente agora porque não são espiritualmente maduros o suficiente para lidar com as bênçãos que a riqueza traz. Maturidade no espírito precede bênçãos materiais, e Deus, em sua infinita sabedoria, está cultivando essa maturidade em você. Deixe-me explicar. Riqueza demais muito cedo vai destruir você se você não tiver primeiro desenvolvido o caráter para sustentá-la. Olhe para a história do filho pródigo, em Lucas 15, 11 a 32. Ele pediu sua herança prematuramente, e o que aconteceu? Ele a desperdiçou. Imaturidade leva ao desperdício de uma bênção. Da mesma forma, Deus pode estar retendo abundância financeira nesta temporada, porque está refinando seu caráter, ensinando-lhe humildade, responsabilidade e sabedoria. Ele está garantindo que quando a bênção vier, você não vai apenas gastá-la, mas vai administrá-la. Quando você é maduro, entende que a riqueza não é apenas para você, é para o reino. Você está sendo preparado para ser um canal de bênção, não apenas um consumidor dela. Este atraso não é uma negação, é preparação divina. Deus está preparando você para algo maior, mas não vai liberá-lo até saber que você pode lidar com isso. 5. Guerra espiritual e ataques do inimigo. Deixe-me levá-lo ao campo de batalha do espírito. Alguns de vocês estão quebrados não por causa do que fizeram de errado, mas por causa de quem vocês são no reino de Deus. A luta financeira pode ser resultado direto da guerra espiritual. Não se engane. O inimigo está plenamente ciente do seu potencial. Ele sabe que se você tiver acesso a recursos, vai usá-los para avançar o reino de Deus, abençoar outros e quebrar maldições geracionais. Então, o que ele faz? Ele coloca obstáculos, cria resistência e tenta sufocar seu acesso aos recursos. Mas ouça-me, amado, esta luta não é um sinal de derrota, é evidência da sua importância. Quando você está sendo atacado financeiramente, é frequentemente porque o inimigo está aterrorizado com o impacto que você fará uma vez que estiver financeiramente livre. Efésios 6:12 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e maldades espirituais nos lugares celestiais. A luta financeira não é apenas natural, é espiritual. Mas você não está lutando esta batalha sozinho. Deus está com você e sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Você vai superar isso e quando o fizer, seu testemunho financeiro será um testamento do poder e provisão de Deus. 6. Você está em uma temporada de preparação para coisas maiores. Sua luta financeira é um sinal de que você está em uma temporada de preparação para coisas maiores. Sim, eu disse grandes coisas. Deus frequentemente permite períodos de falta para moldar e formar seus escolhidos em vasos que podem realizar tarefas divinas. Assim como Davi teve que cuidar de ovelhas no deserto antes de se tornar rei, e assim como José teve que suportar o poço e a prisão antes de chegar ao palácio, você está em uma temporada de preparação. Não despreze esta temporada, pois é nestes momentos de tensão financeira que sua resiliência está sendo construída. Sua fé está sendo testada e sua percepção espiritual está sendo aguçada. Romanos 5, 3-4 nos diz que nos gloriamos em nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Esta é sua temporada de crescimento, sua temporada de fortalecimento, sua temporada de se tornar quem Deus precisa que você seja, antes de liberar a medida completa de suas bênçãos em sua vida. 7. Deus quer protegê-lo dos perigos da riqueza. A Bíblia diz em Provérbios 16 e 18 que o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Deus conhece as tentações que vêm com a riqueza. Ele sabe como ela pode atrair até as almas mais fortes
para um lugar de orgulho, ganância e perda de foco no que realmente importa: Ele. Em sua misericórdia, Ele pode escolher reter a abundância financeira até que seu espírito esteja fortificado o suficiente para carregar o peso dela. Para muitos de vocês, estar quebrado não é uma punição, é uma cerca de proteção. Deus está protegendo você dos próprios perigos que a riqueza pode trazer. A riqueza tem uma maneira de sussurrar falsas promessas. Ela diz que você é autossuficiente, que não precisa mais depender de Deus. As riquezas podem seduzir até os eleitos, levando-os para longe de seu propósito divino e para uma vida consumida pelo materialismo. Então Deus, em sua sabedoria, diz: ainda não. Ele sabe que até você estar espiritualmente maduro o suficiente para lidar com o peso da riqueza, sem perder sua alma no processo, Ele deve mantê-lo financeiramente limitado. Mateus 6,24 nos lembra que ninguém pode servir a dois mestres. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Deus está protegendo você de fazer do dinheiro seu mestre antes de você ter dominado sua alma. 8. Um redirecionamento divino do seu foco. Às vezes, a falta financeira é a maneira de Deus redirecionar seu foco do que você quer para o que Ele quer para você. Entenda, filho de Deus, que o sucesso no reino não é medido pelo tamanho da sua conta bancária, mas pela profundidade do seu alinhamento espiritual com sua vontade. Muitos de vocês estão suportando luta financeira porque Deus está desviando sua atenção da busca pelo sucesso mundano para a busca pela significância eterna. As lutas que você enfrenta financeiramente são frequentemente a maneira de Deus dizer: meu filho, há mais em sua vida do que a acumulação de riqueza. Colossenses 3:2 nos instrui: pensem nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Às vezes, Deus usa dificuldades financeiras para limpar sua visão, eliminar distrações e fixar seus olhos no chamado mais alto que Ele tem para você. Veja, quando o dinheiro está fluindo, é fácil se envolver em buscas materiais, mas quando o fluxo para, de repente suas prioridades mudam. Você começa a perguntar: Senhor, o que você quer de mim? E nesse silêncio, Deus começa a falar propósito em sua vida. Chamados divinos que frequentemente não têm nada a ver com ganho financeiro, mas tudo a ver com recompensa eterna. Deus pode estar permitindo falta financeira para reenquadrar suas prioridades e empurrá-lo mais profundamente para o ministério, servindo outros ou cumprindo um chamado divino que transcende riqueza material. 9. Para construir empatia e compaixão pelos outros. Deixe-me lembrá-lo disso, escolhido. A luta financeira é uma maneira de amolecer seu coração em relação aos outros. Deus permite que você passe por períodos de falta para que você possa desenvolver empatia e compaixão por aqueles ao seu redor que estão lutando. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos conforta em todas as nossas tribulações, para que possamos confortar os que estão em qualquer aflição com o conforto que nós mesmos recebemos de Deus. Quando você passou pelo vale da dificuldade financeira, você ganha uma sensibilidade que não pode ser ensinada em uma sala de aula ou encontrada em um livro. Você entende o peso das contas não pagas, o estresse de fazer as contas fecharem e a ansiedade de se perguntar como vai passar o mês. E Deus usa isso para moldar seu coração, para que quando Ele o abençoar, você não acumule suas bênçãos, mas as compartilhe. Você se tornará um vaso de seu amor, derramando sua provisão para aqueles que ainda estão em sua temporada de falta. Não despreze sua luta, pois Deus está usando-a para fazer nascer em você um coração de generosidade, compaixão e abnegação. 10. Quebrando maldições geracionais. Deixe-me falar sobre os quebradores de ciclos.
Alguns de vocês estão suportando dificuldades financeiras porque Deus escolheu vocês para quebrar as maldições geracionais de pobreza e falta que têm atormentado sua família por gerações. Gálatas 3,13 nos diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, mas às vezes, se libertar dos padrões do nosso passado requer que passemos pelas mesmas coisas que somos chamados a superar. Veja, as lutas que você enfrenta não são apenas sobre você, são sobre seus filhos, seus netos e aqueles que virão depois de você. Deus chamou você para quebrar as correntes de má administração financeira, dívidas e pobreza que têm amarrado sua família por gerações. Mas antes que você possa liderar outros para fora, você deve primeiro suportar e superar essas lutas. É através da sua própria experiência de falta que você ganhará a sabedoria, estratégia e fé para mudar a trajetória do futuro da sua família. Então sim, você pode estar quebrado agora, mas entenda isto. Você está construindo um legado. Você está estabelecendo uma base de sabedoria financeira, fé e administração que abençoará gerações futuras. 11. Refinado através de provações. 1 Pedro 1:6-7 diz: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por várias provações. Estas vieram para provar que a sua fé é genuína e é mais preciosa do que o ouro, que perece mesmo quando refinado pelo fogo. As lutas financeiras têm uma maneira de nos despir até o que realmente importa. Elas queimam a escória do orgulho, materialismo e dependência das coisas mundanas, deixando para trás uma fé purificada que é mais valiosa que o ouro. Quando você não tem os recursos que deseja, é forçado a confiar na própria fonte. A ausência de riqueza o leva aos braços de Deus, onde você aprende que Ele é seu provedor, seu sustentador e sua fonte de todas as coisas. É no fogo das provações financeiras que sua fé é refinada, sua dependência de Deus é aprofundada e seu foco espiritual é aguçado. 12. Desalinhamento com o tempo de Deus. Deixe-me dizer-lhe que Deus nunca é cedo e nunca é tarde. Ele está sempre no tempo certo. Eclesiastes 3:11 nos diz que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Há momentos em que você sente que as portas da abundância já deveriam ter se aberto, mas Deus diz: espere. Veja, não é apenas sobre a quantidade de dinheiro, mas sobre o momento de sua liberação. Muitas vezes Deus atrasa as bênçãos financeiras, não porque está retendo-as de você, mas porque está trabalhando nos bastidores, orquestrando circunstâncias para se alinharem perfeitamente para seu bem. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere por ela, porque certamente virá, não tardará. Às vezes você está quebrado, porque ainda não está em sincronia com o tempo de Deus. Ele está preparando as conexões certas, as oportunidades certas e o momento certo para que essa bênção seja liberada. Mas enquanto isso, Ele o chama para confiar nele, ser paciente e alinhar seu espírito com seu cronograma divino. Não apresse o processo, porque quando Deus se move, Ele se move repentinamente e sua ruptura virá no tempo determinado. 13. O chamado para viver pela fé, não pela vista. Deus está ensinando alguns de vocês a andar pela fé e não pela vista. E às vezes Ele usa a falta financeira para aguçar essa lição. 2 Coríntios 5:7 declara: porque andamos pela fé e não pelo que vemos. Em um mundo que frequentemente mede o sucesso pela riqueza visível, Deus chama seus escolhidos para viver diferentemente. Ele chama você para confiar no que você não pode ver, para acreditar em provisão mesmo quando sua conta está no vermelho e para declarar sua bondade mesmo quando as contas estão sem pagar. A luta financeira tem uma maneira de remover nossa falsa segurança.
Ela nos força a parar de confiar no que podemos ver, tocar ou contar, e começar a confiar na mão invisível de Deus. Esta é a fé em sua forma mais pura. É fácil ter fé quando seus bolsos estão cheios, mas você pode confiar nele quando estão vazios. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus permite tensão financeira para empurrá-lo mais profundamente na dependência dele. Nesta temporada, ele não está apenas preparando você para avanços financeiros, está construindo uma fé que pode mover montanhas, uma confiança que não vacilará quando as tempestades vierem, e uma dependência dele que transcende quaisquer posses materiais. Esta é a essência de viver pela fé e é central para sua vida como um escolhido. 14. Mau uso de bênçãos financeiras anteriores. Vamos ser realistas por um momento. Alguns de vocês estão quebrados porque no passado administraram mal os recursos que Deus colocou em suas mãos. Sim, estou pisando nos seus calos hoje, mas estou fazendo isso com amor. Houve temporadas em que Deus o abençoou, e em vez de ser um administrador sábio, você desperdiçou essas bênçãos. Talvez você tenha gastado imprudentemente, falhado em economizar ou ignorado o impulso do Espírito Santo para dar e investir sabiamente. E agora você se encontra em uma temporada de falta, não porque Deus não quer abençoá-lo, mas porque está tentando ensinar-lhe uma lição em mordomia. Lucas 16:10 nos diz: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esta temporada de luta financeira pode ser a maneira de Deus redefinir suas prioridades e refinar sua capacidade de lidar com riqueza com sabedoria e cuidado. Antes de dar mais a você, Ele quer garantir que você aprendeu a administrar o que já tem. Veja, Deus não nos abençoa apenas para nosso próprio prazer. Ele nos abençoa para sermos uma bênção, e quando mal usamos o que Ele deu, Ele frequentemente retém mais bênçãos, até aprendermos o valor da responsabilidade e prestação de contas. Então, escolhidos, se você se encontra em falta financeira, pergunte a si mesmo: estou sendo um bom mordomo do que Deus já colocou em minhas mãos? Este não é um momento para desanimar, é um momento para resetar, refocalizar e se preparar para administrar futuras bênçãos com sabedoria. 15. Construindo contentamento em Cristo, não em riquezas. Amado, uma das maiores lições que você pode aprender em uma temporada de luta financeira é a lição do contentamento. 15. Construindo contentamento em Cristo, não em riquezas. Amado, uma das maiores lições que você pode aprender em uma temporada de luta financeira é a lição do contentamento. Filipenses 4:12-13 diz: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, Deus está usando este tempo para ensinar que a verdadeira alegria, paz e satisfação são encontradas nele, não em riquezas, não em riqueza material, mas em seu relacionamento com Cristo. A abundância financeira pode ser passageira, mas o contentamento em Cristo é eterno. 16. Seu propósito requer pobreza por uma temporada. Finalmente, vamos falar sobre propósito. Alguns de vocês estão financeiramente quebrados porque seu propósito divino requer que você esteja nesta temporada de pobreza por um tempo. Ouça-me claramente. Este não é um estado permanente, mas é necessário. Deus pode tê-lo chamado para um trabalho, um ministério ou uma missão que não traz ganho financeiro imediato. Mateus 6,33 nos lembra: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Seu propósito pode envolver trabalho comunitário,
missões ou ministério, onde as recompensas são eternas, mas não necessariamente financeiras. 16. Seu propósito requer pobreza por uma temporada. Finalmente, vamos falar sobre propósito. Alguns de vocês estão financeiramente quebrados porque seu propósito divino requer que você esteja nesta temporada de pobreza por um tempo. Ouça-me claramente. Este não é um estado permanente, mas é necessário. Deus pode tê-lo chamado para um trabalho, um ministério ou uma missão que não traz ganho financeiro imediato. Mateus 6,33 nos lembra: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Seu propósito pode envolver trabalho comunitário, missões ou ministério, onde as recompensas são eternas, mas não necessariamente financeiras. Obrigado por se inscrever e ouvir. Deus abençoe você e sua família.